Vamos juntos? Uma. Amém. Esse é o versículo 4 do Salmo 27. E o Bruno me contatou aí lá no começo do ano, mais ou menos, né, Bruno? Pouco depois lá da abertura, março ou abril, talvez, e falou de uma questão musical e se eu podia ajudar. E eu sentei uma noite lá no piano de casa e falei, vou musicar esse versículo. Então, esse versículo musicado. Agora eu quero ensinar a vocês. Eu apenas musiquei, não compus a letra. A letra foi composta por um salmista. Eu só coloquei a música e acho que é o tema aí, não é a música tema da conferência. Então, eu vou cantar uma vez, depois a gente canta de novo. Pode ser? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no santo templo do Senhor. Amém. Que seja sempre assim. Amém. 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 Vamos cantar o versículo de novo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no santo templo do Senhor. Amém. Que seja sempre assim. Amém. 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 Boa noite. É isso aí, gente. Estamos aí iniciando a conferência Fusa. Nós vamos orar agora, tá? Para pedir aí que Deus nos abençoe aí nesse processo, na conferência. E é isso aí. Vamos orar. Senhor, meu Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado, Senhor, meu Deus, por ter preparado essa conferência e tudo que vai acontecer. Senhor, meu Deus, usa tudo que a gente vai refletir aqui para
nossa edificação, que nós possamos ter nossos olhos abertos para pensar nesse tema, na questão das artes, da beleza, que nós estejamos atentos ao que o Senhor quer nos ensinar aí nesses 2 finais de semana. Seja conosco, Pai. Nós queremos entender o que é que o Senhor pensa, né? O que o Senhor nos revela acerca desse tema. Ajuda-nos, ó Pai, ser conosco. Quem está a caminho, Senhor meu Deus, traga em segurança. E nos ajuda, Senhor meu Deus, nós trabalhamos, a grande maioria de nós trabalhamos nesse dia, e nós precisamos aqui, talvez estejamos cansados, talvez um pouco desatentos. Nos ajuda, Senhor meu Deus, então, nos dando a concentração necessária, a paz, a tranquilidade, para pensar nesse tema. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bom, gente. Vou pegar aqui minha colinha. Gente, é o seguinte, nossa presidente não está aqui, né? Ela está aí cumprindo uma tarefa muito especial na faculdade dela, né? Aí todos temos nosso compromisso, mas amanhã ela vai estar aqui presente, tá? Vamos lá. Obrigado, Guilherme, né? O Guilherme falou aí sobre pastor Guilherme, né? Agora está difícil, gente, para a gente acostumar, mas passou aí, nos abençoou aí com a música, né? Que nos ajuda a pensar nesse tema, né? Tem sido muito bom. E no final nós vamos cantar de novo, agora mais guardado na mente, né? Nós vamos então ler o Salmo 19 novamente, só que mais versículos, tá? Então, abra aí o Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19. Deixa eu fazer uma pergunta. Gostaria que levantassem a mão todos aqueles que trabalham com algum tipo de... ou tocam algum instrumento, ou que trabalham com algum tipo de arte, pintura, dança, né? Argila, enfim, né? Esculturas. Eu queria que levantasse a mão agora todos aqueles que estão envolvidos nisso. Vamos ver. Muito bom. Lucas, levanta mais essa mão aí. Muito bom. É o seguinte, eu acho que dá para fazer um coro aí, né? Um coro, gente, um coro. Salmo 19, vamos ler aqui. Deixa eu ver. 19, 1 a 14. É o seguinte, fiz aqui na minha mente a divisão. Nós vamos dividir assim: os versos ímpares, todos aqueles que levantaram a mão vão ler, e os versos pares, todo o restante, vocês que não têm vergonha, né? Vamos trabalhar com arte, né? Vamos desenvolver isso, vamos nos expor a isso, vamos aprender um pouco sobre isso, né? Vocês entenderam? Versos ímpares, todos aqueles que trabalham, que levantaram a mão aí, né, que trabalham com algum tipo de arte, e os versos pares, todo o restante, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou ler aqui para começar. Ímpares, todos aqueles que trabalham com arte, hein? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. O qual, como um noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma eternidade
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Muito bom. Esse é o salmo aí tema da nossa conferência, e é isso aí. Vamos agora para a parte das músicas. Vamos cantar ao Senhor. Cante aí com alegria, né? Celebra ao Senhor, meditando aí na letra das canções, e vamos seguindo. Som. É o hino 22. Tá aí na sequência. Nós convidamos vocês a se colocarem de pé. Como o César falou, que você cante com alegria. Estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de toda a beleza. Então, faça o mais bonito que você puder. As palmas. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam firmamento
Deus, somente Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar A glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. A voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nas estrelas, acredito que não está aí. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, ter que um dia seu amor Sentir sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Ao meu lado está, Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Ao meu lado está, Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. tudo é Jesus pra mim. Imagina. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar.
Agora a gente vai para o início da preleção do pastor Guilherme. Nós somos muito gratos aí pela sua presença, por ter aceito o convite. E ele é pastor auxiliar na 6ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo. E não faz nem um mês, né? Não. É isso aí. E somos muito gratos. Eu vou pedir agora para a Aline fazer uma oração aqui para o pastor e já damos início, tá? Senhor nosso Deus, como é bom estarmos na Tua casa, louvando o Teu nome, estarmos aqui em comunhão com nossos irmãos. E agora chegou o momento que vamos ouvir a mensagem que o Teu servo preparou para falar a respeito das coisas celestiais, das coisas do Senhor. Que essa mensagem, essa palavra chegue ao nosso coração, transforme a nossa mente e nós tenhamos nossa vida moldada através dessa mensagem, ó Deus. Que nós possamos, através do que ouviremos aqui hoje, possamos contemplar a beleza do Senhor de uma forma mais viva, mais eficaz, de acordo com a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Guilherme, que aceitou este convite, agradecemos porque o Senhor deu a ele instrução da Tua palavra, iluminação do Teu Espírito, para que hoje ele esteja aqui falando a respeito da Tua palavra para nós. Que o Senhor o use, que essa mensagem venha de encontro às nossas vidas, aos nossos corações, e transforme-nos, ó Pai. Se com Teu servo, dê a ele sabedoria para expor tudo aquilo que o Senhor já colocou em sua mente, e que com isso nós sejamos edificados. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Uma alegria, um privilégio estar aqui. Agradeço novamente o convite. Fusa, mais um ano. Ano passado falei sobre adultério, né? Foi também muito enriquecedor. Agradeço a igreja que nos acolhe, Reverendo Gabriel. Agradecemos a todos aqui que estão presentes. Então vamos lá, vamos para a nossa palestra, a primeira palestra dessa série de palestras. Criação, a essência da arte. E eu vou dividir essa palestra da seguinte forma. Aí. Eu dividi em 3 partes. Primeiro, eu vou falar sobre Deus, o artista criador. Não vou me gastar muito aqui, porque vocês já devem ter esse pré-conhecimento do artista criador, que é o nosso Deus. A segunda parte é o ser humano. Quem é o ser humano? Um ser criado à imagem do Deus artista e criador. E aí você já vai fazer a conclusão que eu quero que você faça. O que um ser criado à imagem de um ser do Deus criador produz. Né? E a terceira parte é o título desta palestra de hoje, Criação, a essência da arte. Ou seja, eu vou pavimentar o solo para o terceiro ponto. Eu vou dizer sobre criação, quem é o Deus criador, quem é o ser humano, e aí a gente vai fazer aquela síntese para o último ponto, para chegar à nossa conclusão, que a criação é a essência da arte. Vamos lá, então. Primeiro ponto, Deus, o artista criador, essa imagem diz muito já sobre o nosso Deus, não é? Dá uma contemplada aí, para um pouquinho, uns 10 segundos e contempla a imagem. A gente faz isso muito pouco na nossa vida, parar para contemplar. Você tem uma cachoeira, rocha, você tem cores, você tem um céu, nuvens, muitas cores diferentes, uma planície lá embaixo, floresta aqui em cima. Olha só como o nosso Deus é artista. O nosso Deus é criador. E é esse o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Bom, a Bíblia é a revelação de Deus. Já já eu passo o slide, tá? E ele se dá a conhecer nas Escrituras, se apresentando primeiramente como o quê? O Deus criador. Gênesis 1 não começa assim, não começa à toa. Ele começou a revelação dizendo, ouçam bem o que eu vou dizer, esse sou eu, criador. É assim que começa a Bíblia. Eu sou o Deus criador. Eu quero que vocês saibam isto sobre mim. Eu sou o criador. Então, o primeiro capítulo de Gênesis começa com a ação de Deus criando tudo do nada.
trazendo à existência a cada dia o que não havia. Tudo que existe, Ele traz à existência. Deus foi o primeiro artista, o primeiro empreendedor, o primeiro criador. Ele cria algo novo, original, belo, a partir do nada. O ato da criação revela claramente o Deus como criador. E a Bíblia começa com essa afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E é claro que não é aqui o meu objetivo destrinchar esse texto, porque tem muita coisa em 2 versículos, né? Como assim sem forma e vazia? A sua mente deve estar fazendo muitas perguntas, mas não é o propósito aqui, tá? O ponto que nos interessa é que Deus criou tudo do nada. E é isso que diz Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É isso que a Bíblia diz, Gênesis e Hebreus. Olha só, Deus criou tudo do nada. A palavra tem o poder criador. Criou os céus e a terra, ou seja, rapidinho, o que Moisés quis dizer de forma bem sucinta, é tudo que eu posso ver. O céu e a terra, Ele criou. Foi Ele que fez isso. A terra não estava preenchida, não tinha nada ainda. Estava sem forma e vazia, sem condições de habitação. É isso que diz o versículo 1. E Deus em 6 dias preenche a terra. Faz a terra por meio da sua palavra. Ele faz em cada dia, Ele faz o que Ele tem que fazer. Olha o que Agostinho diz em suas confissões. De que modo, porém, criaste o céu e a terra? Que instrumento empregaste em tão grande obra? Meu Deus, como fizeste o céu e a terra? Nem tinhas à mão matéria alguma com que modelasses o céu e a terra. E para fazer alguma coisa, de onde terias tomado o que ainda não tinhas feito? Que criatura existe, senão porque tu existes? Irmão, nós não perguntamos mais isso, né? Nós não perguntamos mais isso. Agostinho parou e falou: como é que você fez isso, Deus? Como é que o Senhor fez isso? De onde o Senhor tirou isso? É muito maravilhoso. Ele contemplou a criação de Deus. E Deus, nos 6 dias, faz o que faz. Primeiro dia, luz. Segundo dia, céus e mares. Terceiro dia, terra seca e vegetação. E aí, no quarto, quinto e sexto, Ele vai preencher o que Ele fez nos 3 primeiros. A luz, Ele põe os luzeiros. No dia 5, os animais que habitam o que Ele fez no dia 2. E no dia 6, os seres que habitam o que Ele fez no dia 3. Ele faz o ambiente, depois coloca o preenchimento. Os seres que vão habitar. Olha que maravilha o nosso Criador, não é? Deus cria pela sua palavra. Ele fala, haja e ouve. Mas Ele faz, Ele é o artista. Depois da criação, viu Deus que era bom. É tudo muito bom. O olho original para a arte está em quem, em primeiro lugar? No próprio Deus. Ele tem o olho original para a arte. A capacidade artística dele é plena, é completa. Deus é o Criador, e quando nós olhamos para a criação, nós falamos, é um artista. É muito criativo. E quer saber de uma coisa? Todo ser humano sabe disso. E não sou eu que estou falando, não. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, olha o que Paulo diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, que sufocam esse sentido, que abafam a verdade pela injustiça. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais, Paulo? O seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do quê? Das coisas criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A criação faz do ser humano indesculpável. Vocês estão vendo que há um ser poderoso, que há um ser divino, e vocês abafam essa verdade. Todo ser humano sabe disso. É o ponto de contato com todo ser humano. Há uma criação de Deus, e você sabe disso. Só que o ser humano abafa essa verdade, mas está lá dentro dele. Quando Deus criou as coisas, Ele trouxe à existência uma realidade que é, dentre tantas outras coisas, bela. Não é? É muito belo.
E por essa razão, é por essa razão que, além de nós entendermos e explicarmos a realidade à nossa volta, nós podemos contemplar a beleza do que está à nossa volta e nos encantar com ela. É muito curioso, né? Quando você vai para um lugar assim, bonito, com uma paisagem bonita, como aquela foto que eu coloquei no começo, aí você fala para o grupo, vamos orar, agradecer a Deus, aí todo mundo fecha o olho. Não, abre o olho, vamos orar, agradecer por isso aqui, ó. Abre o olho e vê. Vê o que Deus fez. Olha para a criação de Deus, contempla. A nossa sociedade com pressa parou de contemplar as coisas. Quando a gente fala meditar na Bíblia já é difícil, porque tem que parar, tem que gastar tempo fazendo. Contempla a criação, contempla as coisas criadas. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, o poder de criar coisas está nele. E, portanto, ele continua a ser sempre o artista, o Criador. E, irmãos, Deus é um amante da beleza. Veja o universo, uma obra de arte. E a nossa tendência, infelizmente, é olhar a Deus como um doador de doutrinas. Sim, Ele é. Ele nos ensina em que crer, como devemos viver, mas a gente raramente vê a Deus como alguém que é belo. Um artista do belo. O mundo, em todas as suas dimensões, incluindo a estética, a beleza, foi criado por Deus. Tem beleza nas cores, nas formas, nas proporções, em tudo. Nós nos esquecemos disso. E tem uma tríade muito curiosa, que a gente sabe, mas a terceira a gente anula. Bondade, verdade e beleza. Essas coisas estão juntas na criação. Mas a gente pouco lembra da beleza. Por que, por exemplo, esta igreja está pintada? Porque tem uma preocupação com a estética. Ela funcionaria do mesmo jeito se estivesse tudo com tijolo, não é? Estaríamos aqui. Mas existe uma preocupação em nós com a estética. E isso é de Deus. As coisas organizadas, em harmonia, isso vem de Deus. Mas às vezes a gente esquece a beleza. E pensa só na bondade e na verdade, mas esquece do terceiro ponto aí, a beleza. Bondade, verdade e beleza traduzem a Deus. Que é bom, que é verdadeiro e que é belo. E aqui eu coloquei algumas coisas interessantes para a gente ver, já indo para o final desse primeiro ponto, que, como eu disse, já é sabido de vocês. Tá? Olha só, nós lemos este salmo no começo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, um dia diz, o próximo dia vai ser assim. Vai ser assim de novo. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Eles não falam nada, olha lá. Não tem som. Não há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O céu está proclamando, está dizendo, há um Deus verdadeiro, bom e belo. Há Deus verdadeiro, bom e belo. Os céus proclamam, olha que maravilha, olha que coisa linda. Contemple um pouco. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Meus irmãos, eu coloquei um pouco da variedade. Deus poderia ter feito um tipo de flor só. Uma flor está bom, uma azaleia está bom. Azaleia, um animal doméstico, é cachorro, que é legal para o ser humano, e um selvagem. Está bom também, de bom tamanho. Deus poderia ter feito um tipo de pedra. Deus poderia ter feito uma fruta. Deus poderia não ter colocado nem sabor nas coisas. Basta ser nutritivo para vocês viverem aí. Tem proteína aqui. É cinza e não tem gosto. Mas come, que é bom. Come que você vai ficar forte. Mas Ele não fez isso. Ele deu gosto para as coisas. Você corta uma melancia, é diferente de cortar uma manga. É outra cor, é outra textura, não é? É muita variedade. Esse salmo é maravilhoso. O salmista exulta, que variedade nas suas obras, Senhor. É muita coisa diferente. Olha só, contemple um pouquinho aí. Vamos lá, meu amigo. Contempla um pouquinho. Contempla isso. Que variedade. É muito criativo. Eu quero trazer só, enquanto você contempla, algumas informações que uma pesquisa rápida no Google te mostra, de sites confiáveis. Tem animais vertebrados e invertebrados. Tem animais terrestres, alados e aquáticos. Tem mamíferos
Sabe quantas espécies, mais ou menos? Cerca de 5.300 espécies diferentes de mamíferos. Aves, 12.000, diferentes. Peixes, 30.000, cerca de 30.000 diferentes tipos de peixes. Répteis, 11.000, pô, bastava só um, né? Só um tá bom. Não, tem 11.000, diferentes, para você de cor diferente, de formato. Anfíbios, 8.000, sapo estava bom? Não, não está bom o sapo, tem vários tipos de sapo, inclusive. Insetos, aí não dá. Quando eu pesquisei insetos, é de 2 a 30 milhões. Aí não dá, porque não dá mesmo. Não dá para catalogar insetos. Olha que criatividade, olha que artista. Só de besouros tem mais de 30.000 diferentes. Precisava, porque ele se alegra com isso. Já parou para pensar que em alguma floresta desse mundo nasce uma borboleta que nunca vai ser vista por você? Nunca vai ser vista por você, e ela tem as cores mais lindas do mundo. Sabe por quê? Porque ela está louvando ao Criador dela. E você nunca vai ver, ou você acha que o mundo é feito só para você, o mundo? Esse Salmo 104 diz, as árvores são feitas para os animais, para as aves, terem os seus ninhos. Você não é o centro do mundo, não. É muito importante, mas a natureza é feita também para os seres. Passarinhos cantam, você nunca vai ouvir o canto de um passarinho que vai nascer e morrer, e nenhum ser humano vai ouvir. Mas ele está louvando ao Criador dele. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Olha isso, as cores. Olha isso, contempla. Tem tipo de vegetação, tem cerrado, tem floresta, tem tundra. Lembra disso da aula de geografia, da professora Maria do Carmo lá? Tem tundra, tem savana, deserto. Tem tudo, é muito diferente, é muito variado. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Contempla um pouco a criação. E já fazer a ponte para o segundo ponto. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, quantos tipos de cabelo tem diferente? Nariz, boca. Tem gente que tem sardinha, tem gente que não tem gente que... Não é? Podia ser um tipo só de ser humano, tá bom. Mas não tá bom, porque ele é criativo, ele é criador. Ele se importa com beleza. Olha o que ele faz. Esse é o nosso Deus. Toda a beleza que encontramos no universo são um reflexo da glória de Deus, espelhada e refletida. Contempla um pouquinho mais a beleza. Contempla, Jonathan Edwards. E Abraham Kuyper, como, pois, toda esta beleza poderia existir se não fosse criada pelo único que concebeu a beleza em seu próprio ser e produziu de sua própria perfeição divina? Como é que poderia ter beleza se não viesse dele, o ser que é belo? Esse é o nosso primeiro ponto. Deus é o artista criador. E eu chamo a sua atenção para que você, em meio a esse caos que é São Paulo, que você pare e contemple um pouco mais da criação de Deus. Faça isso com seus filhos, faça isso com sua família. Não responda, o que? Papai, o que é isso? Não responda, é uma borboleta. Um ateu responde isso. Filho, isso aqui é uma criação de Deus. Olha que cor que ela tem. Deus é muito criativo, né? Dê uma aula de criação para o seu filho quando ele perguntar, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? Não responda como um cientista ateu. É uma borboleta, vamos embora. É uma criação de Deus. Voa. Olha o que Deus fez para voar. E ela tem várias cores, filha. Olha que interessante isso. E ela pousa, e ela nasce de uma lagarta, você acredita? A gente não faz a gente não para mais para fazer isso hoje. Faça isso. Comece a ensinar a doutrina da criação desde pequeno para os seus filhos. Segundo ponto, o ser humano criado à imagem do Deus artista e criador. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Esse é o relato da criação do ser humano. E a gente vai ver um pouco do ser humano agora. Vimos do Deus Criador. Agora, o ser humano. Eu vou falar um pouco sobre antropologia bíblica, calma, não se assuste, não vai ser uma tese, mas é só um panorama do que é o homem, segundo as Escrituras, segundo Deus. O que é o homem? Quem fez aí humanas deve ter tido aula de antropologia em algum momento na faculdade e talvez tenha sido, ou biológicas, né? Enfim, talvez tenha sido confrontado por algumas ideologias, mas cuidado. Olha o que é o ser humano de acordo com as Escrituras. A criação do ser humano aponta para a sua singularidade dentre tudo que foi criado antes. O que é alguém singular? É alguém que só ele tem, é exclusivo. O ser humano é singular dentre todas as coisas criadas. E eu vou apontar aqui 5 singularidades, de acordo com o nosso texto lá, e com alguns outros. Primeiro, há um duplo relato na criação do ser humano. Gênesis 1 relata, 1, 26 e 27, façamos o homem. Gênesis 2 é um zoom. Moisés abriu o zoom, assim, agora eu vou dar um zoom no dia 6, e vou dar um zoom na criação do ser humano. Gênesis 2. É um zoom, é uma evidência literária muito importante, porque algo muito importante vai acontecer na criação do ser humano. É uma expansão da criação do ser humano, Gênesis 2. Por quê? Porque mostra que é algo muito importante e merece mais um relato. Hoje é fácil a gente gastar papel, né? Imagina para escrever, Moisés escrevendo. Não pode gastar muito, mas é muito importante, precisa de um relato a mais, porque o que vai ser criado, o que foi criado no 6º dia, é muito importante. Então, a primeira evidência da singularidade nossa, seres humanos, tem 2 relatos da criação. Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, vai expandir um pouco mais. Segundo, há um solene conselho de Deus para criar o homem, o que não acontece com nenhuma outra coisa criada. Deus entra em acordo consigo, façamos o homem. É um acordo da Trindade, façamos o homem. De tão importante, de tão singular é o que vai acontecer. Tem uma atenção especial para criar o ser humano. Tem um interesse diferente da Trindade na criação do homem. Façamos. A ordem muda, veja, antes era haja e ouve, não é? Haja, ouve. Haja, ouve. Agora façamos. Porque é muito importante agora. Há um conselho da Trindade. Isso aponta para a nossa singularidade. Terceiro, Deus se envolve diretamente na criação do ser humano. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quem formou o homem? Deus não disse haja homem e ouve. Façamos o homem e ele formou do pó da terra. Tem um trabalho artesanal de Deus no ser humano, de tão sublime que é essa criação. Mostra a singularidade, é um artesão, é uma feitura. Paulo fala aos Efésios, somos feitura dele, somos artesanato de Deus. É muito bonito, só o ser humano foi feito assim. Façamos, e ele vai do pó da terra e faz e sopra o fôlego de vida. Tem uma ação direta de Deus, pegando o pó da terra e formando o homem. Tudo isso está apontando para a sua e para a nossa singularidade. Quarto, o ser humano é a coroa da criação. O Salmo 8 é maravilhoso, depois você lê em casa. E o 104 também, tá? O Salmo 8 diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem, para que deles te lembres? Quando eu vejo o céu, as estrelas, tudo que você fez, tudo que o Senhor fez, que é o homem para que o Senhor se lembre dele? E do filho do homem para que o visite? Contudo, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha o que Salmo 8 diz, que o ser humano, diante de Deus, é pequeno, mas é glorioso e honroso diante da criação. O que é o homem? Quando eu contemplo a criação do Senhor, o teu poder, o que é o homem? Pequeno, mas comparado à criação toda, cheio de glória e honra, o homem. Por quê? Porque foi feito à imagem e semelhança. Tá? Todas as coisas foram criadas antes do ser humano. Já pensou? No primeiro dia, Deus cria o ser humano. Aí parece aquele meme do John Travolta, assim, né? Para onde eu vou? Porque não tem nada, está escuro, não tem terra, não tem água, tem nada. Não tem o que comer, não tem planta. Por que Deus faz tudo e por último faz o homem? Porque Ele é a coroa.
Ele monta o ambiente para colocar a imagem dele. Tá tudo é para você isso. Por isso foi feito por último. Então, a formação do ser humano é o clímax da criação. O homem é a principal das coisas criadas e é mais uma evidência da distinção do ser humano. E o quinto ponto aqui, o padrão, o molde foi quebrado na criação do ser humano. Antes era, se você ler Gênesis é assim, ó, e fez os animais conforme a sua espécie, não é? E fez as plantas conforme a sua espécie, e fez o homem conforme a nossa imagem. O molde mudou. Agora é de acordo conosco, a Trindade diz. Olha que diferente que é essa criação. O ser humano é muito diferente. Agora é a nossa imagem segundo a nossa semelhança. O molde é o próprio Deus. Aponta para a singularidade do que vai ser criado. É uma classe especial do restante da criação. Que lindo isso. Isso é antropologia bíblica. Olha só o que Bavinck diz. O mundo inteiro é uma revelação de Deus. E nós vemos isso. Um espelho de suas virtudes e perfeições. É ou não é? Claro, vimos isso. Cada criatura é, ao seu próprio modo, em sua própria medida, uma personificação de um pensamento divino. Mas, dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus. A mais elevada, a mais rica revelação de Deus. E, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Isso tem implicações nas mais diversas áreas, que não é o ponto aqui. Racismo. Não é? Não faz sentido. O ser humano é a coroa da criação. Não faz sentido. Mas olha só, de todas as criaturas, o homem é o único que é imagem e semelhança de Deus. E eu quero falar um pouco sobre imagem e semelhança para ir para o terceiro e último ponto. Tá? Imagem e semelhança. Você vai pensar, e o que quer dizer imagem e semelhança? Também é uma questão que vem, né? O que quer dizer isso, imagem e semelhança? Sempre li. Calma, são sinônimos. Que peso que saiu da gente, né? Sim, são sinônimos. Por que são sinônimos? Porque tem evidências literárias. Moisés, que escreve, é o mesmo escritor, escrevendo em textos próximos, diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem na sua cabeça, será que são coisas diferentes? Aí em Gênesis 5 ele diz, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança. Ué, cadê a imagem? Aí em Gênesis 9 diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ué, cadê a semelhança agora? São termos intercambiáveis. É o mesmo autor escrevendo e está muito próximo. Se houvesse diferença, colocaria as duas de novo ali, mas não há. São termos sinônimos, imagem e semelhança. E no Novo Testamento também temos uma prova disso. Colossenses 3,10, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Imagem, cadê a semelhança? Está lá em Tiago. Com ela bendizemos com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, a língua, amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. O que estou provando aqui é rápido e simples. Imagem e semelhança são termos sinônimos, intercambiáveis. Não se preocupe com isso, tá bom? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto sobre imagem e semelhança. Ok, sei que é sinônimo agora. O que significa, então? Lembra de dois verbos. Espelhar e representar. Primeiro, espelhar, refletir. No espelho você vê o seu reflexo, não é? Então, a imagem, você espelha a Deus. Você reflete o caráter dele. Atributos como amor, misericórdia, justiça, é o espelhar de Deus. Só o ser humano tem isso. Uma zebra não espelha o caráter de Deus. Só o ser humano que é feito a imagem, porque a imagem espelha o que é o modelo. E representar, lembra os dois verbos, espelhar e representar. Representar é como uma estátua de um rei. Lá no Antigo Oriente, quando um rei tinha domínio sobre um território, colocava-se a estátua dele lá. O rei está lá no palácio, de quilômetros de distância, mas tem uma estátua dele em algum lugar, significa o quê? Que o domínio dele está ali. Representa domínio sobre o local. O homem representa o domínio de Deus. Então, o que significa rapidamente imagem e semelhança? Espelhar e representar. Isso é importante para a gente lembrar. Terceiro, aspectos da imagem e semelhança, ou seja, o que nós temos em Deus,
ou o que nós temos em nós, perdão, que reflete e representa a Deus. Temos muitos aspectos na nossa estrutura que basta ser humano para fazer isso. Qualquer ser humano, não estou falando de crente, não. É qualquer ser humano. E no final do ano, e até nesse ano eu fiz alguns trabalhos musicais lá na Praça da Sé e pela Redondeza, onde tem a Cracolândia. E talvez alguém aqui conhece a região lá e vê constantemente, é muito triste ver. Mas são seres à imagem de Deus. É isso que dói mais. Que a imagem de Deus naquela condição é imagem e semelhança de Deus. Não é um ser menos honroso do que isso. E está numa condição deplorável. Isso dói na gente. Porque a nossa antropologia diz, tem honra. Simplesmente por ser humano, tem honra. Fez o que fez, mas tem honra por ser humano. Então aqui eu vou levantar rapidamente 7 aspectos estruturais da imagem e semelhança de Deus no ser humano. Primeiro, antes disso, você já viu o primeiro, tudo bem, mas eu vou voltar. Você fala assim, o que nós somos imagem e semelhança de Deus? O amor. O amor virou tudo, né? Que a gente ama, Deus ama, né? Que tem esse aspecto, mas a gente também é muito reducionista. Ou então, lá na sua aula, na faculdade de humanas ou de biológicos, o ser humano é o Homo sapiens, o ser humano é o bicho que pensa. Também é muito reducionista. Eu vou te dar 7, tem mais, aspectos que só o ser humano tem. Que você fala, puxa vida, não é só, eu não sou um bicho que pensa, é muito mais do que um bicho que pensa. Olha só, primeiro, nós somos seres pessoais, nós temos personalidade. Deus é um ser pessoal, e o homem feito à imagem de um ser pessoal é um ser pessoal também. O que é isso? O que é ser uma pessoa? Você tem capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, tem liberdade para isso, não estou falando de livre-arbítrio, se bem que Adão teve, mas você tem a liberdade de vir para cá, você veio para cá, escolheu a roupa que você escolheu, não foi isso? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou. Você tem essa liberdade. Você estabelece objetivos, você tem consciência, você tem responsabilidades. Isso é ser pessoa. Um tigre não tem responsabilidades, ele não pensa em bolar um objetivo de vida para ele. Por quê? Porque não é pessoa. Nós recebemos responsabilidades, mandatos de Deus. Lembra dos 3? Espiritual, social e cultural. Só o ser humano recebeu o mandato de Deus. Vocês têm que fazer isso. Nenhum ser humano, nenhum bicho, nenhuma criatura, nenhum ser criado recebeu ordens de Deus, a não ser o ser humano. Ordens morais de responsabilidade. Só o ser humano. Então você é muito mais que um ser que pensa. Você é um ser que é uma pessoa, tem pessoalidade, personalidade. Segundo, espiritualidade. Nós somos homo-religiosos e não homo sapiens. Só o ser humano tem eternidade no seu coração, um senso de eternidade. Eclesiastes 3 diz isso. Deus colocou uma necessidade de adoração no coração de todo ser humano. Por isso que todo ser humano adora. A Deus? Não, infelizmente não. Onde não tem um ser humano que adora a Deus, precisa de um missionário. Seja na África, seja no seu vizinho. Ele pode adorar uma imagem, ele pode adorar a ele mesmo, ele pode adorar o dinheiro, ele pode adorar o sexo, ele pode adorar o poder. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, não é? É um adorador por natureza. Por quê? Porque ele foi feito à imagem de Deus. Ele é religioso por natureza. O homem é o ser que adora e é criado com a capacidade de adorar e se relacionar com o ser criador. Terceiro, finalmente, esse eu acertei. Nós pensamos, parabéns. Nós pensamos. O homem é capaz de raciocinar, de refletir, de ponderar, de calcular. Nenhum outro bicho faz isso. Nenhum bicho faz isso. Então nós somos bichos, né? Nenhum ser, nenhuma criatura faz isso. Desenvolver, comunicar-se por linguagens. Obrigado, meu irmão. Nós somos capazes disso. O homem é capaz de avaliar, tecer julgamento. É uma característica estrutural, porque Deus é um ser que pensa. Claro, Deus é racional. Deus pondera. Não é isso? Então nós somos criados à imagem dele, nós somos racionais. Moralidade. Nós somos seres morais. Nós possuímos conhecimento e responsabilidade para fazer o que é certo e o que é errado. O homem foi criado bom e reto, à imagem do Deus que é bom e reto. Quando um leão come uma zebra, ele não está sendo imoral. Não tem imoralidade em um peixe.
Eles não vão responder pelo que eles estão fazendo. Só o ser humano vai. Porque é criado à imagem de um ser moral, bom e reto, que é Deus. Sociabilidade, também somos seres sociais. Deus é um ser social, uma unidade plural, a trindade. O ser humano carrega consigo também essa dimensão social. Querer viver sozinho é negar que você é um ser humano. Sabe aquele adolescente aborrecente que quer viver sozinho, isolado, no quarto? Ele está negando uma característica que está nele. Você é um ser sociável. Deus te fez assim. Homem e mulher são imagem de Deus. Ambos têm capacidade de se relacionar. 6. Domínio. Esse é o último que você pensaria, não é? O que tem em você que é a imagem de Deus? Você vai falar que você pensa, que você é uma pessoa, que você tem moralidade. Domínio é o último. É o primeiro que aparece no texto. O primeiro. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem a ele domínio. Tem que ser a sua primeira resposta. Qual é a primeira característica sua que é a imagem de Deus? O ser humano tem domínio. Tem domínio sobre a criação. É um aspecto textual evidente. Ele é o gerente da criação. Deus fez e falou, toma conta. Recebe mandatos. Nomeia animais. Quem nomeia, domina. É o homem que nomeia. Quando exerce domínio sobre a criação, o homem representa a Deus, porque Deus domina. Ele faz o homem à sua imagem, então faz o ser que domina. E por último, para fazer a ponte para o último ponto. Expressividade. Criatividade e expressividade. Eu adiantei aí, né? Tudo bem. O ser humano foi dotado de criatividade, de expressividade, porque foi feito à imagem do Deus que é criador, criativo. Então isso está na gente. O homem é um imitador de Deus nesse sentido, porque reflete e espelha o Criador dele, que é criador, que é um artista, como nós vimos no primeiro ponto. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. O ser humano tem essa sensibilidade para a criação, para o belo, para refletir a beleza criativa de Deus. Homem foi feito para criar, tal como Deus criou. Tudo isso é você, sabia? Um ser distinto. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura tem esses aspectos. Nenhuma outra criatura. Só o ser humano tem isso. E nós temos essa capacidade. Um chimpanzé não vai olhar para um muro com essa árvore e falar, dá para fazer um rosto aqui de um chimpanzé. Não vai pensar nisso. Porque ele não tem isso nele, não é uma pessoa. Não vai pensar. Ele tem instintos. Só o ser humano olha uma árvore e um muro e fala, parece um cabelo isso. Vou fazer um rosto aí. Olha que criativo. Quem fez? Foi crente? Sei lá. Percebe como não está falando disso aqui? Está falando de ser humano. O ser humano que fez isso. Qual é a religião desse artista? Não sei. Mas olha a capacidade criativa que ele tem. Isso é a imagem de Deus no homem. E aqui nós vamos para o terceiro ponto. E você já deve ter feito a síntese. Porque eu apresentei, primeiro, Deus, o artista criador. Segundo, o homem, feito à imagem de um artista criador. O terceiro, a criação é a essência da arte. Ok? Vamos lá, então. Eu não sei quanto tempo eu tenho, não perguntei, não vou perguntar agora. Tá? Aproveitar. Sou geralmente bem sucinto, né? Não sou, não. Primeiro, a criação é a essência da arte. Eu já falei sobre criação. O que é arte? E se você for pesquisar, tem muito conceito, muita definição, né? Eu selecionei 4, que são curiosas. As 2 primeiras são do dicionário. Primeiro, olha só, eu quero que você tente observar, se der para ler aí, o que tem em comum nessas definições, nesses conceitos aí, ó. O que é arte? A arte, diz o dicionário, é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Então, é uma produção consciente de obras, formas, objetos, para concretizar uma ideia, algo belo, para expressar o ser humano. Ok. Segundo, arte é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade, prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. É uma habilidade, disposição para executar alguma coisa, realizada de forma consciente, controlada. Vai pegando o que tem em comum dessas definições. As 2 últimas são boas.
Essa, se eu não me engano, é do reverendo Felipe Fontes. Arte é o exercício e o produto da criatividade humana que resulta na expressão da beleza da realidade, que, no fim das contas, é a beleza de Deus. Legal essa definição. Exercício e o produto, é fazer e ter um produto final, da criatividade humana que resulta na expressão de alguma coisa bela, que, no fim das contas, é a beleza de Deus. E o último, arte é uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética e comunicativa, realizada por meio de uma variedade de linguagens para expressá-la. Gostei dessa última. Atividade humana ligada a manifestações estética e comunicativa, feita para quê? Ou feita como, perdão, por meio de uma variedade de linguagens. O que tem em comum nessas definições de arte? Pegaram aí o que tem em comum? Vou responder. Produção consciente da subjetividade humana. Segunda, forma consciente, racional. Terceira, produto da criatividade humana. Quarta, atividade humana. Arte é produto de quem? Do homem. Um passarinho cantando não é arte? Não. Arte é produto do ser humano. E é por isso que tem relação agora. Eu falei da criação do ser humano, e a essência da arte produzida pelo ser humano é a criação. Porque só ele tem essa capacidade consciente, racional, de expressar sua subjetividade por meio de linguagens. Só o ser humano tem essa capacidade. Por isso que a criação, a imagem de Deus, é o fundamento para a arte. Vamos ver um pouquinho mais, então? Arte e criatividade. Quais são as implicações e os efeitos da imagem e semelhança do Deus artista e criador em nós? Ok, fez a imagem do Deus que é artista e criador. O que isso implica? Quais são os efeitos disso? Bom, nós vimos lá no começo que as Escrituras começam revelando Deus como criador. E quando a gente volta para Gênesis, vemos Deus chamar a humanidade para ser co-criador com Ele, de forma a representá-lo. E é curioso, né? Eu estou tendo numa classe de jovens lá na igreja sobre trabalho. E a gente está vendo que o trabalho é algo que o ser humano desenvolve, que veio da criação, e que ao ser humano foi dada a hora de sujeitar a terra, dominar, desenvolver a terra. E um dia eu estava passeando, quem faz aula comigo já sabe desse exemplo, tudo bem. Estava passeando por São Bernardo, aí passamos em frente ao shopping Metrópole. Aí a minha filha, Sofia, de 5 anos, papai, a gente está falando de Deus, olha só, filha, a lua foi Deus que fez, as estrelas. Aí a Sofia, papai, quem fez o shopping? Qual a resposta de escola dominical? Deus! Não foi Deus que fez o shopping, foi o homem. Aí você aproveita para dar uma aula de antropologia para sua filha. Olha lá, você dá aula de criação, quando ela pergunta o que é isso, é uma borboleta, aproveite para dar aula de doutrina da criação. Quando ela perguntar, quem fez o vidro? Quem fez a caixa de som? Dá aula de antropologia. Foi o homem, filha, que fez o shopping. Não foi Deus? Não. Foi o homem criado à imagem de Deus. Olha como o homem consegue fazer coisas maravilhosas. Dá uma olhada. Que lindo esse shopping. Olha a estrutura, ó, tem luz ali, ele colocou luz, colocou uma coisa diferente ali. Foi o homem que fez isso. O que Deus não fez nos 6 dias? Deus fez um monte de coisa. Deus fez os animais, mas não deu nome. Percebeu? Adão, você que vai dar o nome. Ele vai olhar, ponderar. É isso. Deus fez a terra, mas não fez sistema de irrigação artificial. Foi o homem que fez. Deus criou as estrelas, mas não criou o celular. Foi o homem que fez o iPhone, o Samsung, para pegar um aplicativo, colocar no céu e ele te dá o nome da constelação. Foi o homem que fez isso. Deus deu essa capacidade para o homem. Deus nos chamou para imitar o seu caráter criativo. Deus colocou esse desejo de expressão artística em você, em nós. Porque Deus, o artista, ele é o primeiro que se comunica conosco. E a arte é uma forma de responder aquilo que Deus colocou e comunicou a nós. É um atributo comunicável. Então, ser humano é ser criativo. Ser humano é ser criativo. Uma característica comum de Deus e do homem é o desejo e a capacidade de criar. O impulso para criar está embutido em você, desde o princípio.
A habilidade, a capacidade artística é parte da sua natureza humana. Uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus. Criatividade humana, então, ecoa imagem e semelhança de Deus. Somente Deus é o Criador original. Sim, só Ele é o Criador. Nós somos por consequência, porque a imagem dele está em nós. A nossa capacidade de criar só é possível porque ela foi comunicada a nós. Está chiando um pouquinho aqui o microfone, não sei se é a bateria. Tem nenhuma luz aqui, mas está... Não? Tudo bem. Por consequência, nós somos criadores. E a nossa capacidade de criar só é possível porque nós podemos imitar, reproduzir o que Deus fez. Arquitetura, escultura, pintura. Quantas coisas retratam a criação de Deus e que o homem faz, imitando. Um avião é uma coisa impressionante, imita um pássaro, não é? É muito interessante isso. O formato de alguns carros lembra alguns animais, não é? Com a aerodinâmica certa para correr. O homem está imitando a Deus nisso. O ser humano foi dotado dessa mesma criatividade do seu Criador. Deus trouxe o mundo à existência, criou o mundo do nada, com variedades, com tons, com cores, formatos, e o homem imita, porque está em nós, refletir essa imaginação criativa de Deus. Nós carregamos esse ímpeto artístico em nós, criativo. Somos seres criativos porque somos imagem e semelhança de Deus. Deus é artista criador, Ele faz seres artistas criadores. Se o homem, como eu disse, não produz arte, estou dizendo que todo mundo tem que produzir arte, mas de alguma forma todo mundo desenha, não é? Tem aula de desenho na escola, uns eram melhores, outros eram piores. Aula de artes. A escola está colocando em prática o que você é. Desenhe um quadrado, formas geométricas. Olha isso. E não precisa ser escola cristã, não é? Nesse sentido, não precisa. Sabendo ou não, a professora está estimulando você a desenvolver quem você é, artista criador. Faça um desenho livre, a mais legal é desenho livre. Né? Eu dou aula para criança de Fundamental 1 também, quando termina o conteúdo, pode fazer livre agora o desenho? Pode fazer o desenho livre, faltam 5 minutos, e vai criar. O que vai criar? Isso é ser humano. Isso é maravilhoso. Quando os seres humanos criam, produzem arte, estão imitando a Deus. Olha que belo isso. Tem uma citação aqui. Deus deu à humanidade do Huckmacher. Aliás, tem um livro dele que vai ser sorteado aí, né? A arte não precisa de justificativa. Excelente. Deus deu à humanidade a capacidade de fazer coisas belas, de compor música, escrever poemas, fazer esculturas, decorar coisas. As possibilidades artísticas estão aí para serem atualizadas, realizadas por pessoas e receberem formas concretas. Deus deu essas coisas à humanidade e seu sentido está exatamente na dádiva. Mas se a arte possui, dessa forma, seu sentido como criação de Deus, não precisa de justificativa. Sua justificativa é ser uma possibilidade dada por Deus. Por que eu faço o que eu faço? Porque você é um ser criativo. Você não precisa se justificar, ter uma justificativa para produzir arte. Você produz, porque isso está em você. O que Huckmacher não está querendo dizer aqui? Qualquer coisa é arte. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que nós não precisamos de uma finalidade para produzir arte. Exemplo, só é desejável se for evangelística a arte. Não. Não é só desejável se for evangelística, só com a finalidade de evangelizar. Pelo simples fato de ser arte, ela se justifica de ser feita. Não precisa ser política, não precisa ser utilitarista de alguma forma. A finalidade da arte é ser arte. Claro, eu não vou entrar aqui, talvez o reverendo Donizete entre nessa questão, se é moral ou se não é, se é belo ou se não é, como é que essa questão estética, se eu tenho que aceitar tudo que é arte ou não. Não é esse o ponto. O ponto de moralidade na arte é outra história. O ponto é arte, ela não precisa de uma justificativa. Exemplo, eu estou aqui na igreja do Jardim Itapuã, né? Imagina se um crente vai passar suas férias na Bahia e vai para a praia de Itapuã. E ele toca violão.
Eu vou fazer uma música aqui, estou vendo essa praia. Aí ele começa lá, um velho calção de banho, um dia para fazer nada, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na Praça Caíme, sentir preguiça no corpo, e numa esteira de vinho, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Isso é cristão ou não? Responde aí, ou é secular? Olha como a gente separa as coisas. Vinícius de Moraes que fez essa música. Alguém de outra religião, completamente diferente. Mas ele olhou para a criação de Deus, para a praia de Itapuã e falou, cara, isso é muito bonito, tem que fazer uma música. E a gente não para fazer isso com as coisas. O cristão saiu desse ambiente. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade, Rio, seu mar, praia sem fim, Rio, você que foi feito para mim. Quem fez isso? É crente? Poderia ter sido. Por que não foi? Cantar as belezas naturais do mundo não precisa de justificativa evangelística. Percebe? A gente começa a secularizar as coisas e a santificar outras. E a gente sai das esferas que a gente poderia estar influenciando. Imagina se um crente faz essa música e vem um repórter e fala, por que você fez essa música? Porque eu vi a criação de Deus, olhando o Rio de Janeiro, chegando no Galeão ali, eu vi a criação de Deus. Você merece uma música. Ele evangeliza o repórter. Por uma música que não é necessariamente evangelística. Percebe? A gente saiu dessa esfera. O que aconteceu com os artistas cristãos? O que aconteceu? Onde estão? O que comem? Onde vivem? Cadê os artistas cristãos para fazer arte arte pela arte? Percebe? Essas músicas poderiam ter sido feitas por crentes. Então, é isso que o Huckenmacher está querendo dizer. Não precisa de justificativa. A criação é a base da criatividade artística. Como portadores da imagem de Deus, nós temos isso em nós. Respondemos à imagem de Deus fazendo arte, imitando esse trabalho criativo. A arte tem valor intrínseco, tem valor nela. Como portadores da imagem de Deus, Abraham Kuyper, o homem possui a possibilidade tanto de criar algo belo, como de deleitar-se nele. Isso não é uma função separada da alma do homem, mas uma expressão contínua da imagem de Deus. Criar e deleitar-se. Criar e falar, que coisa boa. É uma expressão nossa. Nós somos assim. Instinto artístico humano é um fenômeno universal. Todos os povos têm arte, não tem? Todos os povos. Isso devia acender uma luz na gente. Todos os povos têm arte. É a imagem de Deus em todos os povos. Há um aspecto de unidade da arte no ser humano. É uma consequência de um impulso artístico que Deus comunicou a nós. Seja onde for. Por isso que a ideia de arte secular não bate. Essa aqui é arte sacra, arte secular. Percebe como não faz sentido? É arte. Tem arte imoral e arte bela e arte moral. Aí sim. Mas não é por fim religioso é sacro. Por fim, não. É arte. É esse o ponto. A doutrina olha o que o Philip Ryken diz no seu livro Cosmovisão. A doutrina da criação também ratifica, confirma a música e a arte. Embora não haja nada específico a esse respeito em Gênesis 1 e 2, não tem nada lá de música e arte, né, em Gênesis 1 e 2. Especificamente não tem mesmo. Mas no capítulo 4 de Gênesis, somos apresentados a Jubal, como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O que fazemos com o som e a imagem é parte inerente, já está em nós, da potencialidade de criação. Isso é apresentado de forma dinâmica, na vasta diversidade de música e arte, que todos os povos produzem. Todas as culturas do mundo fazem música e arte. Quer intencionalmente ou não, artistas e músicos que retratam o bom, o verdadeiro e o belo, estão cumprindo um chamado de Deus à criatividade. Quer eles saibam ou não. Então, a primeira aparição de arte das Escrituras é numa linhagem dos que não seguiam a Deus. Filhos de Caim. A linhagem dos que não seguiam a Deus, os seculares. Eles que inventaram o instrumento, que tem na igreja. Eles que inventaram o instrumento que vai ter no céu, tocando. A linhagem dos ímpios. Eles inventaram. O Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Deus enriqueceu o Jubal com talentos artísticos. É a graça comum de Deus operando nisso. Capacidade artística é um testemunho
do favor divino. Como é que o cara faz isso e é esse traste? Então, é a imagem de Deus. É isso que ele é a imagem de Deus. Descrentes são capazes, sim, de produzir arte cheia de beleza, de verdade, que descreve as coisas do mundo. Cantei aqui 2 músicas que foram feitas por descrentes. Nem tudo que não é para glorificar a Deus não tem beleza. Não é? Tem muita coisa que é muito bela, mas que não foi feita para glorificar a Deus. A arte é esse ambiente da expressão humana, artística, resultado de termos sido criados à imagem de Deus. Um artista chamado Makoto Fujimura escreveu um livro, Arte e a Bíblia, se eu não me engano, ou Arte e Fé. Arte e Fé. Ele escreve assim, todos os artistas, independentemente de sua fé, respiram a atmosfera do Éden quando criam. Que bonito isso, né? Alguém que é de outra religião, quando cria, ele está respirando o ar do Éden. Maravilhoso essa conexão. Porque é arte. Toda a dádiva vem de Deus, então a gente tem que ver os sinais da sua bondade em tribos, línguas, nações. A arte de cada cultura reflete os aspectos da ordem criada. Cada povo, cada cultura testemunha a imagem de Deus que foi comunicada a eles, criando. E Calvino, falando sobre arte, diz assim: todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. Veja, ele não está falando de julgamento moral sobre a arte. E não é o ponto dessa palestra hoje. Se é boa ou não, claro, temos crivo, temos que dizer, isso não reflete beleza de Deus. Existe arte ruim. Mas a arte em si, o produzir, o fazer, é reflexo da imagem de Deus em nós. Em todas as artes, o louvor e a glória de Deus devem ser acentuadas, Calvino diz. As artes foram dadas para o nosso conforto nesse mundo caído. Reagem à corrupção da vida, da natureza e da natureza que foi maldita pelo pecado. A arte tem origem em Deus, não no diabo. Como a gente é ruim com isso, né? É do diabo. A capacidade artística de um funkeiro fazer rima foi dada por Deus. Que pena que ele faz a rima que ele faz. Mas a capacidade de construir palavras e métrica é expressão da imagem de Deus nele. Uma pena que ele usa isso com imoralidade. A gente não consegue ver isso. A arte vem de Deus. Porque Satanás não tem poder criativo. E também não pode vir de nós, homens. Só pode vir de Deus. Soberania de Deus e nossa criação, segundo a imagem e semelhança dele, necessariamente devem nos levar ao entendimento de onde vem a arte, o que ela é, e da vocação para a arte. Isso vem de Deus. O mundo do som, das formas, das cores, tudo isso, não tem outra fonte, é Deus. E é nosso privilégio, como portadores dessa imagem, ter essa percepção do mundo belo. Não há possibilidade da arte originar-se independente de um ser religioso. Quem nós somos, lembra lá de uma característica nossa? Nós somos seres religiosos. Então toda a arte vem de um ser religioso. O reverendo Donizete deve tratar isso de cosmovisão e arte. Porque a cosmovisão retrata muito da crença fundamental de alguém. E isso vai ser refletido na arte. Um ser religioso faz arte. Todo ser que faz arte é religioso. Todo. Pode estar adorando ao Deus errado. Algumas coisas finais aqui, para a gente ver depois, ter uma surpresa final. James Davison diz assim: pessoas de todos os credos, ou de credo nenhum, ateus, ele crê nele mesmo, né? Tem talentos e habilidades, conhecimento, sabedoria e inventividade. Por quê? Porque é ser humano. Vimos lá os aspectos estruturais de todo ser humano. E detém padrões de bondade, verdade, justiça, moralidade e beleza que estão, até certo ponto, em harmonia com a vontade e os propósitos de Deus. Então, quando você vê uma arte feita, uma música feita por um Vinícius de Moraes, que era da Umbanda, e é linda a música, você vê isso aqui. Tem beleza, tem criatividade, tem um monte, então, é outro credo, ele crê em outra coisa, mas ele está refletindo em uma música, eu tenho imagem de Deus em mim. Deus comunica a ele isso. Bondade, tem padrões ali. Deus cumpre seu gracioso propósito por meio de crentes e descrentes. Trabalho de não crentes também rendem glória a Deus por serem arte.
porque refletem a Deus. Essa é a graça comum de Deus. Mais uma citação aqui, do Schaeffer, A Arte e a Bíblia, um livro também muito interessante. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística. Eu estou dizendo, pessoal, que não pode fazer, tá? Claro que pode fazer, faça também, mas não precisa dessa justificativa para fazer arte. Não precisa ser uma propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. O que é doxologia? Uma glorificação a Deus. Essa coluna aqui, ó, foi feita por um pedreiro crente ou descrente? Você sabe, pastor? Eu não sei. Você sabe? Essa coluna bonita aqui, ó. Olha que formas bonitas. Será que as pessoas que trabalharam aqui eram crentes? É isso que o Schaeffer está falando. Olha que lindo, tem harmonia nas cores, tem harmonia nas formas. Isso já é uma glória a Deus. Ainda que o pedreiro não saiba. Mas isso já glorifica a Deus. Mais uma. Eu sempre dou o spoiler, né? Últimos aqui. Consequentemente, a visão cristã das artes não é que são meros acessórios da existência, mas elementos sem os quais a nossa vida seria mais pobre, mais feia. A vida sem arte, o que seria a vida sem arte? Muito mais pobre. Como é que a gente deve ensinar arte? E aqui no livro do reverendo Felipe Fontes, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, ele trabalha algumas coisas importantes. Por exemplo, se você é professor em algum colégio e ensina artes. Como é que você deve ensinar artes de forma cristã? Abrir a Bíblia na sala e orar primeiro. Ou evangelizar. Não necessariamente. Se aparecer uma oportunidade, faça isso. Mas um professor cristão não precisa ensinar arte abrindo a Bíblia. No começo da aula e orando, e encerrando a aula com uma oração. Olha o que ele diz. O ensino cristão de arte deveria estimular os alunos a perceberem a beleza do mundo criado como expressão da beleza do Criador. Para o aluno perceber como ser criado à imagem e semelhança de Deus por meio do reconhecimento de suas competências criativas. Interagir com os materiais, com a massinha, com o pincel, para criar produção artística. Deus é o Criador e te deu essa capacidade. Expresse isso. Use isso aqui. Crie. Você expressa a beleza do Deus que te criou fazendo isso. Criar condições para Ele criar. Proporcionar condições para Ele criar. Relacionando cosmovisão com isso. Claro, você está em uma escola cristã, você tem mais liberdade disso. Mas olha só, você pode ensinar um aluno numa escola não cristã arte. Pessoal, vamos fazer essa arte, porque cada um de vocês tem em você um instinto artístico. Vocês foram criados por Deus. Coloque no papel a sua arte. Todo mundo é capaz de desenhar alguma coisa, de fazer formas. Faça isso. Uma obra de arte tem valor como criação, porque o homem é feito à imagem de Deus e, portanto, pode não só amar, pensar e sentir, mas também pode criar. Esse é o valor da obra de arte. Finalizando e concluindo, tendo sido feitos à imagem do Criador, somos chamados a criar. De fato, sermos criativos ou termos criatividade faz parte de quem você é. Não é o que você tem, você é isso. Jamais encontraremos um animal, um ser não humano, que faça uma obra de arte. O João de Barro faz o seu ninho lá. É o instinto dele fazer aquilo. A gente pondera, a gente cria, a gente mede as formas. Ele tem um instinto. Ele não é um ser humano, a gente tem um instinto artístico para fazer. Por outro lado, jamais encontraremos seres humanos em qualquer parte do mundo que não produzam arte. Nunca vamos encontrar um povo que não produza arte. Criatividade faz parte, então, dessa distinção, ser humano e ser não humano. Todas as pessoas são criativas em algum nível, porque é intrínseco a nós. A criação é a essência da arte. Vimos o Deus Criador, vimos o ser humano feito à imagem, e vimos agora que tudo isso é o pavimento para que nós produzamos arte. Só cristãos? Não, basta ser humano.
vai fazer arte. E aqui eu quero terminar com algumas imagens impressionantes de arte. Isso é um prédio na China. Olha a capacidade artística de quem fez. É a flor de lótus. É um prédio comercial na China. Olha isso. Quem fez? Foi crente? Não faço a menor ideia. Foi um ser criado à imagem de Deus. Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo. Outra religião, não é? Olha que lindo, gente. Olha a beleza que tem nisso, artística. Olha as formas, o cuidado. Olha esse prédio na China também, é um hotel. Capacidade que o ser humano tem. Olha a capacidade que o ser humano tem de criar. Muralha da China. O cara constrói isso, olha o terreno em que ele construiu. Há quantos anos atrás? Como é que constrói em um terreno assim? É porque ao homem foi dado o domínio sobre a criação, o homem sujeita a criação. O homem sabe olhar um terreno assim e pensar, vamos fazer assim para não cair. Só o homem tem essa capacidade. Olha só, um desenho como esse. Olha que maravilha, cores, reflexo, tons. Música, isso é o Noturno de Chopin, maravilhoso, música maravilhosa. Capacidade de Chopin de criar. Mozart, Beethoven, Vivaldi. Procura, é uma coisa maravilhosa de se ouvir. Porque foi dada a capacidade a essas pessoas. E aqui eu vou dar agora 3, essa é a surpresa. De um artista que fez obras de arte. Quem sabe não fala, por favor. E eu quero que vocês me digam quem criou. Olha que lindo. Bonito, não é? Cores, proporções, a paisagem, as dimensões ali. Olha lá. Isso é uma pintura. Harmoniosa isso. As proporções boas. Sabe quem fez? Um ser à imagem e semelhança de Deus. Foi ele que fez. Esse é o autor dessas obras. Por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Porque ele foi criado à imagem de Deus. Percebe? A arte é isso. A essência da arte é a criação. Se é ser humano, tem capacidade de criar. A gente pode melhorar, reformar o que está errado. Mas o ser humano tem essa capacidade. Alguém como ele criou isso. Deus deu isso a ele. Que Deus abençoe e nos faça refletir mais sobre a criação e a arte. E que mais cristãos ocupem esse espaço aí. Com cosmovisão correta. Para quando forem entrevistados assim, por que você fez o que você fez? Ah, obrigado pela pergunta. Vou dizer por que eu fiz o que eu fiz. Criem. Façam arte, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas, mas poucas perguntas. Umas 2, vai. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o pastor? Ufa, entenderam. Todo mundo entendeu. Ninguém? Eu vou fazer uma, então. Então, tá bom. É o seguinte. Eu tô aqui pensando... Tinha um microfone aqui, né? Na verdade, ultrapassa aqui. A palestra foi muito boa, agradeço. Muito, muito bom, glória a Deus pelas suas maravilhas, né? É o que a gente tem para dizer, né? Estou aqui pensando... A igreja tem algum papel... A igreja, eu digo assim, a estrutura da igreja, a comunidade dos crentes, que tipo de papel que ele tem
tem algum tipo de papel para estimular os outros cristãos nessa coisa da arte, né? É isso que eu estou pensando. Como eu disse, eu acho que a igreja pode começar a quebrar esses tabus do ser humano com a arte, ou do cristão com a arte. Né? Eu fui músico a minha vida inteira, toquei em outros lugares, toquei fora, e eu soube algumas, de assim, puxa, mas ele toca ali, ele toca lá, e tudo bem, foi um momento em que eu não era convertido, ainda que estivesse na igreja, mas existe essa dificuldade. Eu acho que a gente tem que saber preparar um membro, aconselhar um membro e reformar o óculos, a cosmovisão com relação a isso. Nem toda arte, hoje, vai ser possível para o cristão. Infelizmente, está ficando pior. Né? Eu costumo dizer, quando eu comecei a tocar, eu sou baterista de formação. Quando eu comecei a tocar, as bandas de baile, que eram na época, né, fazia formatura, casamento, tocava assim, Vitor e Léo de sertanejo, legal. Poxa, tinha umas músicas boas, assim, algumas coisas mais antigas. E eu gostava. Começava com Frank Sinatra, gostava muito. Depois vinha umas coisas mais agitadas, anos 60, aí vinha as décadas, né? Para animar as formaturas e tal. Nos meus últimos anos tocando, o bloco de sertanejo já estava completamente... eu não conseguia mais tocar, porque já não dava mais a questão moral. Porque as músicas eram imorais, absolutamente imorais, estimulando imoralidades. E aí vem o funk. E aí tomou todo o lugar daqueles blocos de anos 60, 70, que eram legais. Então, o repertório mudou completamente para atender a demanda de hoje. Então, se você tocar hoje, numa formatura, uma música do Vitor e Léo, talvez, que banda é essa? Tem que tocar o que está em moda hoje, né? As coisas que são imorais hoje. Então, vai ficando mais difícil para o jovem, ou para o membro que é artista. Eu estou falando aqui a questão específica da música. Talvez chegue um momento de falar, não dá mais. Porque aí você vai estar abraçando uma prática que é completamente imoral e danosa, e você vai estar promovendo isso. Mas, enquanto não for, buscar aconselhamento com os pastores e a igreja buscar essa questão de cosmovisão, trabalhar a cosmovisão do membro. A arte em si não é ruim. Dá para filtrar, dá para ir para caminhos diferentes desse que você está sendo exigido, assim como em outras profissões, gente. Né? Todas as profissões têm as suas dificuldades morais. De você permanecer em certas profissões, você tem que fazer coisas imorais. Não dá para eu fazer isso. Até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então, eu dei alguns exemplos para dizer, pensar em reforçar a cosmovisão e não simplesmente dizer, não faça isso e faça aquilo. Esse não é o meio para crente e esse é. É muito mais amplo que isso. Tem muito mais beleza na arte, que pode ser mais cavucada, encontrada, outras áreas, e aí trabalhar a cosmovisão do membro para que ele continue no mundo artístico, no meio artístico, exercendo o talento que Deus deu a ele, fazendo isso para a glória de Deus, ainda que não seja evangelístico, ainda que não seja evangélica a sua arte. Mas faça. Vai ter os limites morais? Vai ter. E aí a gente vai ser confrontado e vai ter que amar a Deus mais do que o mundo mesmo, e vai negar nós mesmos, e vai perder muitas vezes, perder dinheiro, deixar de ganhar mais, porque até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então, a igreja olhar para os seus membros artistas com esse trabalho, cosmovisão, e um aconselhamento constante quando vierem dúvidas, quando vierem conflitos morais com relação à arte. Mas não penso em, sai desse ramo, sai daí. Né? Porque a nossa primeira questão com política é, nem entra. Né? Política, nem entra. Não, tem que ter crente lá. Está cada vez mais difícil? Claro que está, mas tem que ter. Tem que ter crente fazendo música boa. Tem que ter crente fazendo arte boa. E aí sondando esses membros e aproximando-se deles. Formando cosmovisão cristã reformada. Vamos descansar um pouquinho, né? E aí a gente toca a música mais uma vez, canta, né, mais uma vez. Eu
Beleza, Rebeca. Eu vou pedir aqui pro Moisés, você pode vir aqui para orar para a gente, né, por tudo isso. E vocês fiquem aí, que a gente vai dar alguns avisos, tá? Moisés é nosso tesoureiro. A Aline é a nossa secretária executiva, né? Vamos orar. Senhor Deus, graças te dou por essa noite, esse começo de conferência que nós tivemos, Senhor, que nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre esse tema de beleza, de arte, como nós cristãos podemos entrar nessa parte de criação e glorificar o Teu nome, Senhor. Então, eu quero agradecer primeiramente pela vida do pastor que nos ajudou aqui, explicando um pouco, primeiro, sobre quem é o nosso Criador, quem és Tu, quem nós somos, Senhor, também criadores, semelhante a Ti, Senhor, e para que tudo isso que nós ouvimos aqui, nós consigamos colocar em prática, no sentido de que aquelas pessoas que o Senhor deu esse talento, essa habilidade, elas possam usar não só para a igreja, Senhor, como num louvor ou em algum momento evangelístico, mas também para glorificar o Teu nome, para que as pessoas, tanto da igreja como de fora, possam ver a Sua beleza, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe nos próximos dias das conferências também, que estaremos nas outras igrejas, Senhor, e esteja cuidando de cada um, daqueles que vieram hoje e daqueles que não puderam vir. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. É isso aí, irmãos. Nós, então, alguns avisos rápidos, bem rápidos. Primeiro, eu queria agradecer, né, à igreja. Ah, sim. Não, vamos falar. Eu vou chamar. Agradeço. Eu vou pedir para você, Rebeca, para vir falar dessa parte. Agradecemos aí a igreja que nos recebeu, a igreja que nos recebeu, né, aqui do Jardim Itapuã. Agradecemos aí na pessoa do pastor Gabriel, né? E também a todos que estiveram aí presentes. Também agradecemos. Amanhã nós temos aqui, vamos ter. Gente, me perdoe. Amanhã é dia de conferência Fusa, sexta-feira. Vamos ter conosco o secretário de comunicação da CNM, tá? E o Matheus Jaime, né, da UMP Nacional. E é ele que faz as artes da Fusa, né? Vocês veem quanto que tá bonito, né? Nosso Instagram da UMP Nacional. Ele vai estar com a gente, ele é profissional da área e vai falar sobre comunicação, criatividade, intencionalidade, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana do Parque João Ramalho, tá? Outro aviso, a inscrição, vamos ter a inscrição. Gente, vamos ter acampamento Fusa 2023. Aê, muito bom. É isso aí, gente. Acampamento Fusa, faz tanto tempo, né, que a gente sonha com isso. Vai ser junto com o congresso, né? Congresso, vai ter eleição, enfim, e vai ser um momento muito bom. Vou adiantar algumas informações aqui. Que informação mais eu libero? Vai ser aqui no Riacho Grande, São Bernardo do Campo, próximo, né, muito perto. Dá para ir a pé, com certeza. Gente, você tá com o seu celular aí? Liga para o SAMU, porque a diretoria está maluca. Gente, que preço é esse? Que preço é esse? A diretoria está maluca. Gente, só para quem veio aqui, né? Só para quem estiver presente aqui, na Conferência Fusa, vai ter um preço especial, que é o preço de R$ 225, certo?
R$ 225 sem ônibus e 240 com ônibus, só aqui, tá? Só que fica, põe no óleo, gente, perdão pela expressão. Não tem nem... Então, aqui não. Na Conferência Fusa, lá no Parque João Ramalho, tá bom? Ótimo. Muito bom. Agora, vamos falar de uma novidade aqui da nossa conferência. Boa noite, galera! Uhul! Lá! Só quem trabalhou hoje dá um glória a Deus! Glória a Deus! Ê! Até as crianças trabalharam hoje, não é não, pessoal? É. Gente, é o seguinte. Nós vamos colocar um QR Code na tela. Obrigada. E você vai escanear. Vai abrir para você uma pergunta. Defina a palestra de hoje em uma palavra. E aí você pode definir em até 3, porque ouvimos tantas palavras bonitas, tantos termos vieram à nossa cabeça. E eu convido você a responder. Eu vou responder também. Vamos lá. Todo mundo vai escanear o QR Code, dá um zoom. Vai funcionar. Isso. Aí você vai... As palavras que vierem na tua cabeça, você pode responder mais de uma vez, não precisa ser uma vez só. Vou deixar vocês escanearem um tempo, e aí a gente vai ter uma nuvem de palavras. E eu recomendo fortemente que você participe de todos os dias da nossa conferência e registre qual que é a palavra principal de cada dia. Assim, recomendo fortemente. Não tem mais nada para dizer além disso. Todo mundo já escaneou? Espera aí, estou vendo gente escaneando ainda. Só um instante. Você já colocou suas palavras, César? Pode colocar as palavras, César. Se você quiser escanear ali atrás, também está tudo certo. Só mais um instante, estou vendo aqui pessoas escaneando. É isso aí, galera. Não sei se eu disse, mas eu recomendo fortemente que vocês registrem o... Pode trocar. Como está? Põe em tela cheia. Ixi, é melhor diminuir a imagem, não é não? Está ocupando muito espaço a foto. Ó. Temos aí as palavras que mais estão sobressaindo é criatividade, criação e belo. Arte. Gente, Bob Dylan, o que tem a ver? Nossa, é artista, né? Entendi. Quem quiser colocar mais palavras, pode colocar mais palavras. Vou dar mais um minutinho e vou consultar aqui a diretoria. Qual que é a palavra do dia de hoje? César? Moisés? Jade, por gentileza. Obrigada.
Temos? Ninguém mais vai mandar nenhuma palavra. Para nós, então, consultei a diretoria. E você pode registrar, tá bom? Guarda na memória, anota, se você quiser. Recomendo fortemente. A palavra do dia de hoje é Bob Dylan. E se eu fosse você, não contava para quem não veio. Fica só entre nós, tá bom? Muito obrigada. Amanhã tem de novo. Presta atenção, as palavras que reverberam no teu coração. E quem sabe isso pode ter a ver com os sorteios, né, que nós vamos fazer. Então é isso. Muito obrigada. Tchau. Muito bom. É isso aí. Gravem a palavra de hoje. Vamos cantar aqui a música, né, da composição. Rebeca, vamos precisar de você também. E, após a música, vocês vêm para a gente tirar uma foto. A gente tira uma foto aqui na frente, fica bom? É isso aí. Se coloque de pé, então. Cante conosco essa canção. E antes, a diretoria tem um agradecimento a você, Guilherme. Sim, ele esqueceu. Agradecemos aí a sua disposição, tá? Isso. Melhor é o que está dentro, viu? Isso, abre que a gente quer ver. Muito bom. Muito bom. Café aqui na frente. Sim. Gente, todos os palestrantes receberão um. E tem alguns detalhes. Desculpa eu tomar. Na frente, vou mostrar aqui. Você falou isso no final da palestra. Tendo sido feitos à imagem do Criador, somos chamados à criatividade. É a mesma arte da divulgação do dia de hoje, galera. Marcos arrasou. E atrás tem a música. Num QR Code, que se você quiser escanear para você ouvir depois, pede emprestado o caderno. Uma foto, por favor, eu tiro. Gostoso, né? Eu adoro. Muito obrigada. Agora sim, vamos cantar Salmo 27, 4. Põe violão, tira violão, dá uma rodopio. Maravilhoso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor.
sim. Amém. Amém. Volta aqui na frente, galerinha.